continuar então com a nossa análise aqui do configurador. Agora aqui na guia da balança, né? Nós temos aqui o tipo de configuração da balança. Vamos executar primeiramente. Aqui, ó. Tipo de configuração da balança. Nós temos alguns tipos aqui cadastrados, né? Temos primeiramente um número, depois esse CCC, um 0, TTTTT, DV. Então, o que é que significa aí essa configuração? Se você procurar lá no EAD, né, já existe uma explicação para isso aí, tá? Vamos acessar aqui o EAD. Aqui no PAF-SF, no curso de suporte para o PAF-SF. Se você procurar aqui por balança, você vai encontrar diversos posts, né? Desde que foi idealizado, né? Colocar aí a balança no PAF. E num desses posts nós vamos ter a explicação para esse tipo de configuração. Eu vou copiar essa configuração aqui, porque com balança apareceu muita coisa. Aí, ó, tá? Então existe aqui uma explicação do José, né? Então ele informa aqui que a configuração padrão é essa, que já está lá selecionada, né? 2 é o dígito identificador do código de balança. Normalmente é esse dígito aí mesmo, 2, tá? C é o código do produto. Então aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Esse código de produto vai ter até 4 posições. 0, esse zerinho aqui, é um espaço não utilizado. O T é o total a pagar, né? E o dígito verificador é o dígito verificador do EAN 13, tá? Então aqui ele dá uma explicação, né, de como é que se deve utilizar isso aí. E essa configuração é feita aqui, tá? Para você entender melhor, né, como é que funciona essa codificação das balanças, é importante que você leia os manuais das balanças, tá? Os manuais, inclusive aqueles voltados para o desenvolvedor, para você entender plenamente isso daí, ok? Então tá, observe que aqui em balança eu tenho nenhuma. Como eu tenho nenhuma, no primeiro item do meu campo lá tá 0. Aqui, ó. No meu campo, no SF configuração, eu tenho um campo configuração balança, tá? É o que está aparecendo aqui, ó. Cada item desse campo, né, cada item separado por esse pipe aqui, representa uma informação aqui. Então esse 0 indica que eu não tenho nenhuma balança, tá? Se eu selecionar, por exemplo, a filizola e salvar, o item já ficou como 1. E lá no banco de dados, também já ficou como 1. Ok? Porta serial com 7 é a que está aparecendo aqui. Baud rate 4800 está aparecendo aqui, ó. Data bits 8 é o que está aparecendo aqui. Paridade nenhuma. Você pode selecionar uma dessas paridades e isso vai refletir na informação que está gravada aqui. Stop bits, tá o S1. Você pode selecionar qualquer outro e isso vai refletir aqui.
Mesma coisa para o handshake e também para o timeout. Ok? Se nós clicarmos aqui no botão salvar, nós temos o método confirma, que pega a configuração da balança para gravação. Vamos entrar nesse método aqui. Daí o que é que ele faz? Olha, ele pega o item index do código do combo da balança, que é esse combo aqui, tá? Depois ele concatena isso com o tipo de configuração da balança, o primeiro item, já que ele dá um copy aqui, né? Vamos ver onde é que está esse tipo de configuração da balança. É esse aqui, ó. Ok? Por isso que eu tenho 2, né? Porque eu selecionei a primeira balança lá, e 2 porque eu estou pegando o primeiro item desse combo aqui, ok? Após isso, eu pego o item index do handshaking, esse aqui, ó. Após isso, o item index da paridade. Após isso, o item index do stop bits, tá? Então eu concateno tudo isso separando por pipes, né? E o resultado é o que eu tenho nesse meu campo aqui, configuração da balança. Então isso aqui é na hora de gravar, né? E na hora de exibir os dados aqui, como é que está sendo feito, tá? Deve estar sendo feito no form create, né? Vamos observar aqui se tem alguma coisa em relação à balança. Prepara a configuração da balança, aqui ó, carrega edits configuração balança. Vamos ver quando é que esse cara aí é chamado. Ele é chamado no onShow do formulário, tá? E o que é que ele faz? Ele faz o caminho inverso, né? Eu crio aqui uma linha do tipo string, daí eu pego os dados do campo configuração balança, que são esses dados aqui, e saio quebrando, tá? Então o item index do combo balança vai ser o devolve conteúdo delimitado da linha, tá? Essa função devolve conteúdo delimitado, ela pega o primeiro item antes do pipe e tira o pipe, daí sobra o restante da linha para mim, ok? Então eu vou pegando cada um dos conteúdos aqui antes do pipe, vou jogando nas minhas, no caso aqui não nas minhas variáveis, mas nos meus componentes, né? E no final das contas eu tenho todos os itens carregados aqui nos meus combos, nos meus edits, tá? Bom, isso para balança, né? Agora diverso. Esse diversos aqui é o que? Esse diversos representa esse campo aqui de parâmetros diversos, tá? É a mesma lógica, ok? Eu vou ter aqui um método para carregar os parâmetros diversos, ó, tá? Tem uma linha, essa linha eu carrego do campo parâmetros diversos, cada item desse será carregado em um desses componentes aqui, ok? Então eu tenho pesquisa SQL, esse pesquisa SQL, como é que é o nome dele aqui, ó? Combo pesquisa SQL, ó, primeiro. Tá? Se bem que o combo pesquisa SQL ele está carregando do campo pesquisa parte, né? Tem esse campo pesquisa parte, tem, ó, tá carregando daqui, ele está separado, tá certo? A partir do pad CPF na abertura, aí ele vai pegando aqui desses dados, né? Certo? Então, veja só, se eu executar o sistema agora, em diversos, ele está pedindo o CPF na abertura do cupom? Não está pedindo. Se eu colocar sim e pedir para salvar, nos parâmetros diversos ele já vai colocar um naquele primeiro item, tá? E toda vez que eu for abrir um cupom fiscal agora,
ele vai antes pedir o CPF, sempre vai pedir o CPF do usuário, né, do cliente no caso. Então o tipo de integração, se é tipo texto ou se não tem integração, se não tiver integração ele não vai ficar salvando os arquivos para serem lidos pelo integrador, tá? O timer da integração, gaveta de dinheiro, se não tem gaveta, se é gaveta sendo utilizada aí com ESC Enter, gaveta exclusivo, se não invertido, sim ou não, quantidade de parcelas, no caso de um tipo de pagamento que possua parcelas, se ele deve imprimir a parcela sim ou não, se utiliza teclado reduzido sim ou não. Aqui o índice gerencial de identificação, esse campo ele poderia também ser tratado aqui, tá? Você poderia ter aqui a descrição de cada um dos relatórios. E aqui são as informações referentes ao leitor de código de barra serial, né? Que o sistema ele já está preparado para funcionar com o leitor de código de barra serial também, ok? Nós temos outros dois botões aqui, um é para configurar o turno e outro é para cadastrar os usuários. Então aqui na configuração do turno, eu já tenho os meus turnos cadastrados, né? Então, por exemplo, esse turno 1 está de 6 ao meio-dia. Vamos dizer que eu coloque aqui de 6 até 11h50. Então tem que ver exatamente como é que está funcionando isso aqui. 11 horas. Não sei se está funcionando esse botão salvar. Podemos até abrir para a gente analisar, tá? Essas telas foram desenvolvidas pelos colegas no EAD. Turno, botão salvar. Turno create, ele instancia aqui um VO. Depois ele pega o ID do CDS normal, pega a descrição, pega o horário fim, chama o método grava turno do turno controller, passando esse turno como parâmetro. Veja só, aqui o colega ele está chamando uma storage procedure, né, que a princípio as cargas elas estavam sendo feitas com storage procedures, depois isso foi alterado, né, mas aqui esse turno controle ainda está trabalhando dessa forma, está chamando a storage procedure para armazenar o turno, tá? Então realmente isso não vai funcionar, porque nós não temos essas storage procedures aí. Provavelmente a mesma coisa esteja acontecendo com o cadastro do usuário. F usuário, salvar. Ele está chamando o operador grava carga operador, operador controle grava a carga do operador, passando ao operador e o funcionário. E é isso mesmo, ele está chamando uma storage procedure. Nós não temos mais essa storage procedure, tá? Isso aqui tem que ser alterado para funcionar certinho. Ok? Então, executando apenas mais uma vez para nós fazermos um pequeno resumo do que nós vimos até agora, né, nessa videoaula. A parte da balança, a parte aqui da configuração dos componentes diversos. Para finalizar essa videoaula, para deixar apenas o arquivo auxiliar para o final, nós vamos aqui para a NFE, tá? Essa NFE deveria carregar os dados de uma tabela na Mini, seria a NFE configuração. Mas como não tem dado nenhum aqui, ela não está exibindo dado nenhum lá, tá? O ideal, né, é que isso aqui esteja não nesse configurador. Esse configurador é bom ficar apenas para o PAF mesmo, tá? Essa NFE deveria ser configurada na retaguarda, na mini retaguarda, no próprio ERP, né, numa tela específica para armazenar essas questões aqui da NFE, né, dados de e-mail, logomarca da empresa, web service, onde é que você vai salvar os arquivos de resposta, né, questão do proxy, se é que tem proxy, tá? O certificado que vai ser utilizado, o número de série do certificado, tranquilo? Então isso aqui, né, é bom que seja retirado aí desse configurador e fique na retaguarda, na mini retaguarda relacionada à parte da NFE da mini retaguarda e também lá no ERP, que é a retaguarda oficial, né, na parte de nota fiscal eletrônica, tá? Essa é a sugestão, retirar desse configurador do PAF essa guia da NFE, ok? Então tá,
Vamos então na próxima videoaula analisar essa guia do arquivo auxiliar, tá? O arquivo auxiliar e também o arquivo de conexão, que são os arquivos inis que nós vamos configurar a partir desse carinha aqui.